Quando o barão viu as marcas no ombro da prenda, jurou que ninguém mais encostaria nela. Prenda Alzira Godinho, com seus 20 anos, movia-se pela venda com a agilidade de quem tem os sentidos sempre em alerta. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam enxergar além das paredes empoeiradas, buscando algo que ela mesma não sabia nomear, ou fugindo de um passado que insistia em lhe fazer companhia. As mãos finas e ligeiras serviam a cachaça e o mate aos tropeiros e viajantes que paravam na venda, um ponto de descanso solitário à beira da estrada das carretas. Por fora, a calma era quase perfeita. Por dentro, um nó de ansiedade apertava seu peito. O sol já começava a se deitar, tingindo o céu de tons alaranjados, quando um vulto pesado entrou na venda. Um homem alto, de barba rala, vestindo roupas simples de tropeiro, mas com um jeito de olhar que não enganava a Alzira. O coração dela deu um salto e se apertou. Ela o reconheceu. Era um dos homens do capitão Viriato Prates, aquele que a havia mantido sob um jugo de medo e ameaças. O ar da venda pareceu rarear. O espião, que agora fingia ser um tropeiro qualquer, sentou-se a uma mesa e pediu aguardente. Seus olhos, porém, não estavam na bebida, nem na moça que o servia ao lado de Alzira. Eles vasculhavam cada canto, parando um pouco mais nos poucos homens que conversavam em voz baixa sobre a guerra. Ele tossiu, e entre um gole e outro, a voz grave do homem cortou o burburinho. Muita poeira na estrada hoje. Dizem que os farrapos andam por aí, feito assombração. Alguma notícia, prenda? Alzira sentiu um calafrio na espinha. Manteve o rosto neutro, a voz firme. Na venda, só se sabe do que entra e sai. E hoje só entrou cansaço e saiu mais poeira. O espião sorriu, um sorriso sem calor, e tentou flertar com a moça que estava perto dela, mas a atenção do homem retornava para Alzira a cada palavra. As perguntas dele, disfarçadas de curiosidade, eram como flechas apontando para o que ela mais temia. Ele queria saber dos farrapos, dos movimentos, das tropas. Queria informações, e Alzira sabia que ele desconfiava dela. Seus olhos se encontraram por um segundo que pareceu uma eternidade, e a prenda soube, se ficasse, estaria perdida. As lembranças das ameaças de Viriato, da vida que ela tinha fugido, voltaram com força. Um grito vindo do lado de fora da venda chamou a atenção dos poucos clientes e do próprio espião. Um cavalo havia se assustado e quebrado a cerca. Naquele instante de distração geral, Alzira tomou a decisão. Não podia mais esperar, não podia mais fingir, não podia mais se calar e ser usada. Com um movimento rápido, quase imperceptível, ela escorregou pela porta dos fundos da venda. O ar frio da noite que caía sobre a estrada das carretas bateu em seu rosto, e ela respirou fundo. Não havia tempo para pensar, apenas para correr. Correu sem olhar para trás, em direção à poeira e ao perigo do desconhecido, mas com um propósito secreto, batendo forte em seu peito um grito silencioso que precisava ser ouvido. Mal Alzira havia se afastado alguns metros, o espião, percebendo a ausência repentina, gritou, sua voz rasgando o ar da noite. A prenda fugiu! Ela sabe de algo! Peguem-na! O tropel de cavalos levantou nuvens de poeira na estrada. A perseguição havia começado. Alzira sentiu o medo, mas também uma estranha liberdade. Agora não havia mais volta. Enquanto a poeira da estrada das carretas se levantava com o galope dos perseguidores, Alzira corria como se a própria vida dependesse de cada passo. O coração batia forte, um tambor de medo e esperança. Atrás dela, os gritos dos jagunços e o relinchar dos cavalos pareciam cada vez mais próximos, engolindo a pouca luz que restava da tarde. Ela sentia a garganta seca, o ar queimando os pulmões, mas não podia parar. Longe dali, cavalgando em meio à vasta planície, o barão Tito Marçal vinha com alguns de seus homens. Aos 34 anos, carregava no rosto os rastros de muitas batalhas.
um semblante austero que poucas vezes se abria em sorriso. Seus olhos, acostumados a desvendar horizontes e perigos, tinham a marca de um pesar antigo, a culpa daquela batalha perdida onde seu batalhão se foi. Tito era um farrapo valente, respeitado, mas a alma pesava, atormentada pela sombra do que não pôde salvar. Ele liderava sua patrulha de reconhecimento, imerso em seus pensamentos, quando um movimento incomum na estrada chamou sua atenção. Um vulto pequeno e agitado corria em desespero, e atrás dele, a cavalo, homens com uniformes imperiais e jagunços, levantando uma nuvem densa de poeira. A cena era clara: perseguição. Um instinto antigo, mais forte que sua dor, o fez reagir. Avante! A voz grave de Tito cortou o ar, e seus homens, sem precisar de mais ordens, esporearam os cavalos. O tropel dos farrapos foi rápido e certeiro. Em poucos segundos, eles estavam entre Alzira e seus perseguidores. A Brenda, exausta, tropeçou e caiu de joelhos na poeira, virando o rosto a tempo de ver um clarão de sabres e o choque dos cavalos. Foi um combate breve, mas violento. Tito, com a maestria de quem nasceu para a guerra, desarmou o espião que liderava a perseguição com um golpe rápido e preciso. Os outros jagunços, vendo a força dos farrapos, viraram as rédeas e sumiram na penumbra. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Alzira e o resfolegar dos cavalos. Ela levantou-se devagar, com as pernas bambas, e seus olhos encontraram os dele. O barão Tito Marçal estava parado à sua frente, imponente, a mão no cabo do sabre, a postura firme. A luz fraca da lua começava a banhar a estrada, e ela pôde ver o rosto dele, marcado, mas de uma beleza dura, quase selvagem. Alzira sentiu um arrepio. Aquele homem era poderoso, e ela, mais uma vez, se via à mercê de alguém que impunha sua vontade. Uma faísca de desafio, misturada ao terror, brilhou em seus olhos cansados. Ela o encarou, buscando ler algo em seu olhar profundo, mas encontrou apenas uma determinação inabalável. A estrada não é lugar para uma prenda sozinha. É perigosa demais, disse Tito, a voz rouca, mas com um tom que não admitia discussão. Ele via o cansaço dela, o medo disfarçado em orgulho e uma vulnerabilidade que o atingiu em cheio. Não podia deixá-la. Seu dever e um estranho senso de proteção o impelia. Venha conosco, vou levá-la a um lugar seguro. Alzira sentiu o sangue gelar. Outro homem poderoso, outra promessa de segurança que parecia mais uma prisão disfarçada. Não, ela se endireitou, o corpo tremendo de exaustão, mas a voz firme. Posso me virar. Não preciso de sua ajuda, barão. Tito respirou fundo, o olhar fixo nela. A teimosia daquela prenda era palpável, e ele sentiu o peso da decisão. O passado o atormentava, a lembrança de não ter conseguido proteger seus homens. E agora, diante daquela mulher assustada e desafiadora, ele temia falhar novamente, mas a visão dela, ali sozinha, à mercê dos perigos da guerra e dos homens como o capitão Viriato, era insuportável. Não há discussão, ele disse, a voz mais baixa, mas com uma autoridade que fez Alzira prender a respiração. Venha, não a deixarei aqui. Ela o olhou, uma mistura de medo, raiva e uma estranha, quase imperceptível, atração. Aquele homem prometia proteção, mas ela temia o preço. Mesmo assim, algo em sua voz, em seu olhar, a impedia de lutar mais. Não havia escolha. Ela o seguiu, o corpo pesado, o coração em guerra consigo mesmo, sem saber que aquele seria o início de um caminho sem volta. O barão Tito Marçal manteve o olhar fixo em Alzira, e a prenda sentiu o corpo inteiro estremecer. Não havia mais espaço para protestos. A estrada, ele dissera, era perigosa demais para ela sozinha, e a voz dele, embora não fosse um grito, trazia uma autoridade que se cravava no peito dela. Não era um pedido, era uma ordem.
Alzira engoliu em seco, o gosto amargo da submissão na boca. Ela se via forçada a aceitar a proteção de mais um homem poderoso, e a desconfiança brotava como erva daninha em seu coração. Pois que seja, ela murmurou, a voz quase inaudível, virando as costas para ele e indo em direção ao cavalo que um dos homens de Tito lhe oferecia. A jornada começou sob o manto da noite gaúcha. Alzira cavalgava um pouco atrás de Tito, sentindo-se uma prisioneira dos acontecimentos. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo tropel dos cavalos e o assobio do vento que penteava a planície. Ela observava a silhueta imponente do barão à sua frente. As costas largas, a postura altiva, a mão firme nas rédeas. Era um homem feito para o comando, e isso lhe causava um misto de medo e uma estranha, quase imperceptível curiosidade. Seria ele diferente dos outros que conhecera, ou apenas mais uma jaula dourada? Os diálogos eram curtos, quase inexistentes. Tito apontava um caminho, dava uma ordem a seus homens, mas raramente se virava para ela. Alzira sentia-se um fardo, uma carga a ser levada até um lugar seguro que ela desconfiava ser apenas mais um posto avançado de guerra. A poeira da estrada, levantada pelos cascos dos cavalos, cobria-os com um véu cinzento, tornando a paisagem ainda mais monótona e opressora. No meio da tarde do dia seguinte, o céu, que antes estava de um azul imenso, fechou-se de repente. Nuvens escuras, pesadas como chumbo, surgiram no horizonte, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e a promessa de uma tempestade. Os homens de Tito apressaram o passo buscando abrigo. "Vamos! Aquela mata ali à frente!" Tito gritou, apontando para um aglomerado de árvores mais densas. A chuva veio de uma vez, um temporal violento que encharcava tudo em segundos. Gotas grossas batiam no rosto de Alzira, cegando-a. O cavalo escorregou em uma poça de barro e ela se desequilibrou, quase caindo. Foi quando Tito, que já estava à frente, virou-se e, num movimento rápido, estendeu a mão para ela. "Segure-se!" A voz dele veio forte, acima do barulho da chuva. A mão dele, áspera e grande, encontrou a dela, pequena e gelada. O contato foi um choque, um arrepio que percorreu o braço de Alzira, fazendo seu coração pular no peito. Não foi um toque de carinho, mas de pura força e proteção. Ele a puxou com firmeza, ajudando-a a firmar-se no cavalo, e só então soltou sua mão. Os olhos dele encontraram os dela por um instante, e Alzira viu neles não a autoridade fria, mas uma preocupação genuína que a pegou desprevenida. Eles se abrigaram sob as árvores mais densas, que ofereciam pouca proteção contra a fúria da chuva e do vento. Tito desceu do cavalo e, sem dizer uma palavra, tirou seu poncho pesado e o ofereceu a Alzira. "Cubra-se, o frio vai ser forte." Alzira hesitou por um segundo, mas o tremor em seus lábios a convenceu. Ela pegou o poncho, sentindo o calor do corpo dele ainda preso ao tecido. O cheiro de couro, terra molhada e um aroma forte de homem a envolveu. Enquanto se cobria, observou Tito. Ele estava encharcado, mas não reclamava. Com a ajuda de um de seus homens, ele verificava as selas e os cavalos, os movimentos precisos e eficientes. Não era um militar vaidoso, mas um guerreiro prático, acostumado à dureza da vida na campanha. Algo dentro de Alzira se mexeu. Não era a familiaridade com o poder, mas a observação de uma força que não parecia ter a intenção de machucar. Ela viu a destreza com que ele amarrou uma das cargas que havia se soltado com o vento, usando um nó firme e rápido. Sem pensar, Alzira apontou para a ponta solta de uma corda que estava a ponto de se desfazer. "Aquela ali vai ceder, barão. A trama está fraca." Tito a olhou, surpreso pela observação, e depois para a corda. Ela estava certa. Ele assentiu em agradecimento, e Alzira sentiu um calor estranho no peito. Era a primeira vez que ele a via como algo mais do que uma prenda assustada.
Talvez, apenas talvez, aquele homem não fosse como os outros, mas o receio ainda era grande, um muro alto entre ela e qualquer promessa de segurança. A noite desceu sobre a campanha gaúcha, um manto pesado de escuridão e estrelas que pareciam piscar mais fortes do que de costume. A comitiva do barão Tito Marçal havia parado para pernoitar. Uma fogueira crepitava no centro do acampamento provisório, lançando sombras dançantes e um calor bem-vindo contra o frio que subia da terra úmida. O cheiro de lenha queimada e café invadia o ar, misturando-se ao aroma selvagem do pampa. Alzira se recolheu perto de uma das carretas, um pouco afastada dos homens que conversavam em voz baixa. Ela puxou o poncho pesado que Tito havia lhe dado, cobrindo-se da cabeça aos pés, como se quisesse se esconder do mundo. A luz da fogueira iluminava o rosto do barão, que estava sentado com seus homens, mas não revelava seus pensamentos. Alzira evitava o olhar dele, que sentia sobre si de vez em quando como um peso. Em sua mente, as lembranças do capitão Viriato Prates e da dor que ele lhe causara voltavam com força. Homens poderosos, ela pensava, só traziam sofrimento. Seria este barão diferente, ou apenas mais um, com outro tipo de jaula para oferecer? O receio apertava seu peito, uma desconfiança antiga que não queria ceder. Tito, por sua vez, observava a prenda em silêncio. Seus olhos, acostumados à escuridão, notavam cada movimento dela, a forma como ela se encolhia, como se esperasse um golpe. A culpa, sua velha companheira, corroía-o por dentro. Lembrou-se da batalha perdida, do batalhão que não pôde salvar. A responsabilidade de proteger Alzira pesava em seus ombros, e ele temia falhar novamente. Não podia permitir que o perigo a alcançasse, não depois de tudo o que ela parecia ter passado. Mas o silêncio dela, o mistério que a envolvia, o deixava inquieto. Um dos homens de Tito trouxe um pedaço de charque assado na brasa e um pouco de milho cozido. O barão pegou um pedaço e, com um movimento quase brusco, estendeu a mão para Alzira. Coma, prenda. Precisa de forças. Alzira ergueu os olhos e viu o alimento. O estômago roncou, mas o orgulho a fez hesitar. Não precisa, barão. Não estou com fome. Tito apenas manteve a mão estendida, o olhar firme, sem ceder. Era uma ordem disfarçada de oferta, a necessidade mais forte que a teimosia a fez aceitar. Ela pegou a comida com dedos trêmulos, e um quase inaudível obrigada escapou de seus lábios. Ele não respondeu, apenas assentiu e voltou sua atenção para a fogueira. A madrugada avançava, e o acampamento caía em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo vento e o crepitar da fogueira que agora era só brasa. Alzira não conseguia dormir. Seus pensamentos giravam, e as imagens do espião, de Viriato e da estrada perigosa se misturavam em sua mente. Ela sentiu o peso do pequeno objeto escondido em suas roupas, sob o xale. Era um pedaço de papel, dobrado e guardado com o maior cuidado, que carregava as palavras que ela tinha escutado sem querer, as informações importantes que poderiam mudar o rumo daquela guerra. Com a maior discrição, ela tocou o embrulho, sentindo a textura áspera do papel. Murmurou para si mesma, quase sem som, para que ninguém pudesse ouvir, nem mesmo o vento. Informações que valem uma batalha. O segredo ardia em seu peito, um fardo e uma esperança. Ela sabia que aquelas palavras eram a razão de sua fuga e o motivo pelo qual Viriato a queria de volta. Mas também eram sua única chance de liberdade, o único trunfo que tinha para se livrar do passado. Ela fechou os olhos, exausta, sentindo o peso daquela noite, das estrelas que a observavam e do barão que, perto dali, velava em silêncio, sem saber a verdadeira dimensão do que ela carregava. O amanhecer trouxe consigo o frio úmido da campanha e um sol pálido que mal espantava a cerração que cobria o pampa.
Os homens do barão Tito Marçal se apressavam em desfazer o acampamento, os movimentos rápidos e rotineiros de quem vive na estrada. Alzira observava tudo de longe, sentindo o corpo moído pela noite mal dormida, o coração ainda em luta. Aquele barão, com sua voz grave e olhar firme, era um enigma para ela. Protetor, sim, mas com uma autoridade que a sufocava. Enquanto um dos peões amarrava as cargas na carreta, seus olhos treinados notaram algo na terra batida, perto de um pequeno arbusto. Ele se abaixou, pegando um pedaço de pano rasgado, de cor escura, e um pequeno broche de metal que brilhava sob a luz fraca do sol. "Barão!" chamou o homem, a voz tensa. "Olha o que achei." Tito se aproximou e o peão estendeu os objetos. O broche tinha o desenho de uma águia imperial, e o pano, mesmo rasgado e sujo, era de um tecido fino, usado por oficiais. Mas não foi isso que fez o sangue de Tito gelar. O olhar do peão apontou para as marcas na terra. Além dos rastros dos cavalos farrapos, havia outras pegadas, mais frescas, que se afastavam do acampamento, como se alguém tivesse se aproximado e se escondido na escuridão. "Estiveram aqui", disse Tito, a voz baixa, o maxilar travado. Prates não desistiu. Alzira sentiu um arrepio. Viriato Prates. O nome era um sussurro de terror em sua mente. Ela sabia que aquele homem não a deixaria em paz, não depois do que ela tinha escutado. A informação que carregava era um fardo cada vez mais pesado. Tito olhou para Alzira e seus olhos se encontraram. Não havia mais a surpresa de antes, mas uma certeza sombria. Ele sabia que a perseguição não era por acaso. Aquela prenda não estava fugindo de um simples infortúnio, mas de algo muito mais grave. A gravidade da situação a atingiu como um raio. "O capitão imperial Viriato Prates está no seu encalço, prenda", disse Tito, a voz sem rodeios, mas com uma seriedade que a fez prender a respiração. "Ele a quer de volta, e pelo visto tem motivos fortes para isso." Alzira sentiu um nó na garganta. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O medo de revelar seu segredo era maior que a necessidade de falar. Tito, vendo o terror nos olhos dela, tomou uma decisão rápida, dura, mas que ele sabia ser a única para a segurança dela. "Não podemos seguir por este caminho. É o mais óbvio, e ele estará à nossa espera. Vamos desviar." Alzira sentiu um choque. Desviar? Mas... "Eu preciso ir para o sul." Ela finalmente conseguiu falar, a voz embargada, quase um grito de desespero. Seus olhos se arregalaram. Era para o sul que ela deveria levar as informações, para o acampamento farrapo que aguardava notícias. Tito girou o corpo na direção dela, sua presença dominando o espaço. "Não há mais, prenda. Seu destino agora é onde eu a levar. Para um lugar seguro, onde Prates não a encontre. Minha estância mais distante, ou um refúgio dos nossos. A estrada para o sul está comprometida." As palavras dele foram como um soco no estômago. Mais uma vez, ela se via sem escolha, sua vontade subjugada. A raiva subiu, misturada ao medo. "Não pode fazer isso. Eu tenho meu caminho." Ela protestou, tentando manter a voz firme, mas sentindo as pernas bambas. A ideia de ir para uma estância, a mesma que Viriato a mantivera, era um pesadelo. O olhar de Tito se intensificou, penetrando a alma dela. Ele deu um passo à frente e Alzira recuou instintivamente. "Eu posso e vou. A vida de uma prenda não vale menos que a de um general, e eu juro que não a deixarei cair nas mãos daquele homem." Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade inabalável e uma promessa que, pela primeira vez, não parecia uma prisão. "Pegaremos um atalho, um caminho velho e esquecido pelas serras. Será mais perigoso, sim, mas ele não nos encontrará lá." Alzira o encarou, o coração batendo forte. O caminho pelas serras era um trajeto de lendas, cheio de perigos naturais e de salteadores.
Mas o que a assustava mais era a imposição dele, a forma como ele tomava as decisões por ela, para ela. No entanto, havia uma estranha faísca naquele olhar, uma certeza que a fez, contra a sua vontade, sentir um pingo de segurança. Ainda assim, a prenda cerrou os punhos, a frustração queimando em seu peito. Ela tinha um segredo a proteger, uma missão a cumprir, e aquele barão, com sua proteção indomável, estava a desviando de seu propósito. Mas não havia como lutar contra ele, nem contra o destino que os empurrava para um caminho desconhecido, mais fundo na vastidão da campanha gaúcha. Com um suspiro pesado, ela assentiu, sentindo que cada passo que dava a levava para mais perto de um abismo ou de um porto seguro. O sol já estava alto, queimando a pele e levantando a poeira fina que cobria o caminho esquecido. O barão Tito Marçal e seus homens haviam parado à beira de um arroio de águas claras, onde os cavalos podiam beber e os viajantes um pouco de descanso. Aquele atalho pelas serras, embora mais seguro de perseguidores, era mais árduo e o cansaço começava a pesar em todos. Alzira desceu do cavalo sentindo as pernas bambas. Ela se afastou um pouco dos homens, buscando a sombra de um butiá para sentar. Observou Tito. Ele estava de pé, à beira do arroio, olhando para a correnteza com um olhar distante, quase perdido. A postura dele, sempre tão forte, parecia carregar um peso invisível. Alzira percebeu que a armadura de barão, de guerreiro farrapo, escondia algo mais. Um dos homens de Tito, um peão mais velho e de confiança, aproximou-se do barão, oferecendo-lhe um mate. "O peso da campanha é grande, barão", disse o peão a voz mansa, "mas a causa é justa." Tito pegou o mate, mas não bebeu de imediato. Seus olhos ainda estavam fixos na água que corria. "A causa é justa, sim, Cândido, mas o preço..." A voz de Tito era baixa, rouca, quase um sussurro que o vento levava. Alzira, sentada na sombra, com o ouvido atento, ouviu cada palavra. "O preço é alto demais para quem falha em proteger o que importa." Ele virou o rosto para o lado, e Alzira notou a ruga profunda entre suas sobrancelhas, a expressão de dor que ele tentava esconder. "Naquele dia, Cândido, no passo da areia, eu devia ter visto, devia ter protegido meus homens, meu batalhão. Eles se foram, e eu não pude fazer nada." Alzira sentiu um arrepio. Aquele homem forte, que comandava com tanta autoridade, carregava a mesma dor que ela conhecia tão bem. A culpa, a sensação de impotência diante da crueldade do mundo. Ele não era apenas um homem poderoso, mas um homem marcado, um homem que também havia perdido. Uma semente de empatia, pequena e frágil, começou a brotar no coração da prenda. A imagem do barão, que antes era só autoridade, ganhava agora contornos de sofrimento. Ele era um guerreiro, mas também um homem de carne e osso, com suas próprias feridas. Enquanto Tito se perdia em seus pensamentos, Alzira o observava. Um cavalo surgiu no horizonte galopando rápido, levantando uma nuvem de poeira. Era um dos batedores que Tito havia enviado para averiguar os rastros dos imperiais. O homem parou ofegante, apeando do cavalo. "Barão!" A voz dele veio apressada, com um tom de urgência que fez o coração de Alzira acelerar. "Notícias ruins." Tito se virou, a expressão austera voltando ao rosto, mas com uma tensão nova. "Fale, Tibiriçá. O capitão imperial Viriato Prates. Ele está por perto, e não está sozinho. Nossos informantes na estância vizinha viram a tropa dele. Ele está liderando a busca por..." O batedor hesitou, olhando para Alzira, que se encolheu. "Por uma prenda fugitiva, barão. E por informações estratégicas que ela carrega." As palavras caíram sobre Alzira como um raio. Viriato, o nome, que antes era um sussurro de terror, agora era uma ameaça real e iminente. E as informações estratégicas.
O segredo que ela carregava em seu peito, o pedaço de papel escondido, era a razão de tudo. Não era mais uma simples fuga, mas uma caçada. O batedor continuou, a voz grave. Prates está irado, barão. Diz que a prenda é dele e que o que ela sabe pode decidir uma batalha. Ele não vai parar até tê-la de volta. Alzira sentiu o sangue gelar. O cerco se apertava. Viriato não só a queria, como sabia o que ela possuía. Aquele pedaço de papel, que antes era apenas sua chave para a liberdade, agora era um alvo. E ela, a isca. Ela olhou para Tito, que a fitava com uma intensidade que a fez prender a respiração. A dor no olhar dele havia se transformado em uma determinação feroz, uma promessa silenciosa de que não a deixaria cair novamente nas mãos de Viriato. Mas Alzira sabia. A cada passo, o perigo crescia, e seu segredo, antes uma esperança, agora era uma bomba-relógio. O caminho pelas serras era árduo. A cada passo, o terreno se tornava mais íngreme, coberto por pedras soltas e arbustos espinhosos que pareciam querer agarrar as roupas e a esperança. O sol da tarde se espremia entre os morros, lançando sombras longas e enganosas. Alzira sentia o corpo dolorido pelo esforço, mas sua mente estava ainda mais cansada. Ela cavalgava em silêncio, um pouco atrás de Tito e seus homens, tentando não pensar na proximidade de Viriato, que sabia estar em seu encalço, em um trecho mais apertado, onde a trilha mal permitia a passagem de um único cavalo. O animal de Alzira escorregou em uma pedra solta. Ela perdeu o equilíbrio por um instante, e o xale que cobria seu ombro, preso de forma frouxa, deslizou caindo para trás. Por um segundo que pareceu uma eternidade, a pele de seu ombro ficou à mostra. Ali, claros e visíveis, estavam os riscos, marcas antigas, brancas e desiguais, que contavam uma história de dor e medo. Alzira sentiu o sangue gelar. Rapidamente, com um sobressalto, ela puxou o xale de volta para cobrir as cicatrizes, mas já era tarde. Tito, que cavalgava logo à frente, virou-se no exato momento em que o xale caía. Seus olhos, que antes tinham a preocupação da trilha, fixaram-se no ombro dela. Ele viu as marcas. O choque atingiu-o como um raio. O rosto do barão, que antes revelava a dor de suas próprias perdas, endureceu de repente. Sua mandíbula travou e os olhos, antes apenas firmes, ganharam uma fúria protetora que Alzira nunca havia visto. Era um fogo silencioso, uma promessa. Ele a olhou e naquele instante Alzira soube que ele entendera o que aquelas marcas significavam. Ela sentiu uma vergonha profunda, mas também um medo novo. Agora ele sabia. Agora ele veria nela não apenas a presa, mas a vítima. Alzira desviou o olhar, sentindo o calor subir ao rosto. As marcas, que ela tentava esconder de todos, eram a prova visível de um passado cruel, um lembrete constante do capitão Viriato Prates e das ameaças que a mantinham sob seu controle. Ele a havia marcado, não só na pele, mas na alma, e a visão daquelas cicatrizes era uma ferida que nunca se fechava. O silêncio de Tito era pesado, mais assustador que qualquer palavra. Alzira sentiu um frio na barriga. Ele não disse nada, mas o olhar dele, demorado e intenso, parecia jurar que ninguém mais encostaria nela. Aquela determinação era quase palpável, e ao mesmo tempo em que a assustava, fazia um nó de esperança se apertar em seu peito. Em sua mente, as lembranças do porquê fugira voltaram com força. O espião na venda era apenas uma peça na rede de Viriato, uma sombra do homem que a tinha aprisionado. E ela, Alzira, não era apenas uma presa. Ela era uma mensageira, um cofre de segredos. Naqueles dias de cativeiro disfarçado, enquanto era obrigada a servir Viriato e seus homens, ela havia escutado. Não só as ameaças, mas também conversas em voz baixa, planos, estratégias. Ouviu sobre um ponto fraco nas defesas imperiais, um erro na guarda de um importante posto avançado, algo que poderia ser usado pelos farrapos. Aquela informação,
Guardada em sua memória e em um pedacinho de papel escondido, era seu passaporte para a liberdade. A única chance de se livrar das garras de Viriato de uma vez por todas. Mas também era seu maior perigo. Ela sabia que Viriato não a queria apenas de volta. Ele queria o que ela carregava. O segredo, antes uma arma para a sua fuga, agora era o motivo da perseguição implacável. A razão pela qual o barão Tito Marçal, com toda a sua força e proteção, a mantinha sob sua guarda, sem saber a verdadeira dimensão do que ela representava. A prenda apertou as rédeas do cavalo, sentindo o peso daquelas marcas em seu ombro e do segredo em seu peito. O barão havia visto suas cicatrizes e, com elas, a verdade de seu sofrimento. Mas ele ainda não sabia a verdade completa. A informação que poderia decidir uma batalha farrapa e o destino de tantos homens. O caminho à frente era incerto, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. O caminho pela serra se aprofundava, e a cada curva a paisagem se tornava mais fechada, com matas densas e desfiladeiros que engoliam a luz do sol. O grupo do barão Tito Marçal avançava com cautela, os olhos dos farrapos varrendo o horizonte, atentos a qualquer sinal de perigo. Alzira cavalgava em silêncio, o coração ainda pesado pela revelação das marcas em seu ombro e pelo olhar intenso de Tito, que parecia ter jurado uma proteção que ela, paradoxalmente, temia. Mal o sol começava a se esconder por trás dos morros, um dos batedores que havia se adiantado voltou em disparada, o cavalo espumando, o rosto coberto de poeira e apreensão. "Barão!" o homem gritou, apeando do cavalo e correndo até Tito. "Estão perto." Viu uma patrulha imperial, pequena, mas bem armada, no Passo da Pedra. Eram batedores, mas o capitão Prates não deve estar longe. O sangue de Alzira gelou. Passo da Pedra. Era muito mais perto do que ela imaginava. As palavras do batedor confirmavam seus piores medos. Viriato estava no seu encalço, e a cada hora que passava, o cerco se apertava ainda mais. Ela olhou para Tito, cujo rosto havia endurecido, a mandíbula travada. A tensão no ar era quase palpável, pesada como a névoa que começava a subir do vale. O barão se virou para Alzira, e seus olhos, antes cheios de uma fúria protetora, agora carregavam uma desconfiança velada. Ele sabia que as marcas em seu ombro eram a prova de um sofrimento, mas o interesse de Viriato e a urgência da perseguição diziam que havia muito mais por trás da fuga dela. Ele via nela não apenas uma vítima, mas alguém que guardava um segredo perigoso, e o silêncio dela agora era um fardo. Alzira sentiu o olhar de Tito sobre si como um facho de luz que a desnudava. Ela temia que, ao descobrir a verdade sobre as informações que carregava, ele a tratasse como uma peça no jogo da guerra, um objeto militar, exatamente como Viriato faria. O medo de ser usada novamente, de ter sua liberdade roubada, a fez fechar-se ainda mais em si mesma, erguendo muros invisíveis ao redor de seu coração. Tito deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que a fazia prender a respiração. "Prenda Alzira. O que Viriato Prates quer de você não é pouca coisa. As marcas em seu ombro já me disseram o bastante sobre a crueldade dele. Mas agora, o que ele busca é mais que apenas uma mulher." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Diga-me, o que você esconde que tem tanto valor para o inimigo? Não posso protegê-la se não sei contra o que estamos lutando." Alzira sentiu o coração bater descompassado. As palavras dele eram um pedido, mas a forma como ele as proferia soava como uma ordem. Ela queria confiar, queria entregar-se àquela proteção, mas a experiência a havia ensinado a desconfiar de qualquer homem poderoso que lhe fizesse promessas. O temor de que ele a visse apenas como uma fonte de informações e não como uma pessoa a sufocava. Ela apertou os lábios, balançando a cabeça em uma negativa silenciosa, incapaz de proferir uma palavra.
Seu segredo era seu único poder, e ela não o entregaria tão fácil. Antes que Tito pudesse insistir, outro vulto surgiu no caminho, desta vez vindo da direção contrária, um peão jovem, esbaforido, que mal conseguia respirar. Ele se jogou do cavalo, os olhos arregalados de urgência. "Barão, notícias da frente!" Ele ofegou, lutando para recuperar o fôlego. "A ofensiva farrapa foi adiantada. Vão atacar o Forte de Santana em 2 dias." As palavras caíram sobre o acampamento como um trovão. O Forte de Santana. Alzira sentiu um choque. Era exatamente sobre as defesas daquele forte que ela carregava as informações. O peão continuou, sem perceber o efeito de suas palavras em Alzira. "Nossos comandantes dizem que o sucesso depende de informações precisas sobre as defesas imperiais. É a chance de virar a guerra, barão, mas o tempo é curto." Tito olhou para Alzira e o entendimento brilhou em seus olhos. Não era mais apenas uma suspeita, era uma certeza. A intensidade do olhar dele a fez tremer. Ele havia ligado os pontos. A perseguição de Viriato, o segredo dela, as informações cruciais para a guerra. Tudo se encaixava. Ela era mais do que uma presa. Era a chave para uma vitória ou para uma derrota. Alzira sentiu o pânico. Agora, ele não a veria apenas como uma mulher a ser protegida, mas como um recurso, um mapa vivo. A desconfiança de que seria tratada como um objeto de guerra, como já havia sido no passado, cresceu em seu peito. Ela tentou desviar o olhar, mas o de Tito era um ímã prendendo-a. O cerco de Viriato se apertava, mas o cerco da verdade e da desconfiança entre ela e Tito também. A cada segundo, o destino de uma batalha e o futuro dela se tornavam mais incertos. O céu, que antes prometia apenas mais um fim de tarde cinzento na campanha, fechou-se de repente. Nuvens escuras, densas como fumaça de queimada, engoliram o sol. E um vento gelado começou a uivar pelas frestas das serras, levantando a poeira e o cheiro forte de tempestade que se aproximava. Os homens do barão Tito Marçal apressaram o passo, os cavalos relinchando com a mudança brusca do tempo. Alzira sentiu um calafrio na espinha, não só pelo frio, mas pela sensação de que o mundo estava prestes a desabar. "Abrigo, para aquela gruta ali." A voz grave de Tito cortou o ar, apontando para uma abertura escura entre as pedras. A chuva veio de uma vez, violenta, castigando a terra e as árvores, transformando o caminho em um rio de lama em poucos segundos. Raios rasgavam o céu, e o trovão ecoava pelas montanhas, fazendo o chão tremer. O grupo correu para a gruta, que era mais uma fenda na rocha, apertada e úmida, mal cabendo todos os homens e os cavalos mais próximos. Alzira se viu espremida entre os farrapos, o corpo tremendo não só de frio, mas da proximidade forçada com Tito, que estava logo à sua frente, bloqueando a entrada da gruta com sua estatura imponente. O cheiro de terra molhada, suor de homem e couro era forte no ar confinado. A escuridão da gruta era quase total, quebrada apenas pelos clarões dos raios que, por um segundo, iluminavam os rostos tensos de todos. Alzira sentiu o ombro de Tito roçar no seu, um toque involuntário, mas que a fez prender a respiração. O medo da tempestade, do desconhecido que os aguardava lá fora e da perseguição de Viriato, que sabia estar perto, unia-os em uma vulnerabilidade que ela jamais imaginou partilhar com um homem como ele. Tito, que até então mantinha o rosto fechado, virou-se um pouco para ter certeza de que todos estavam abrigados. Seus olhos encontraram os de Alzira no meio da penumbra, e ela viu ali não a autoridade fria, mas uma preocupação genuína que a pegou de surpresa. "O tempo muda rápido nessas serras", ele disse, a voz mais baixa, quase um lamento. "Lembro de uma vez, era guria ainda, e meu pai me levou para uma caçada. Fomos pegos por um temporal assim e tivemos que passar a noite acampados debaixo de uma pedra.
O medo era grande, mas a gente aprende que a natureza não se importa com nossos planos. Alzira ouviu as palavras dele e algo dentro dela se amoleceu. Era a primeira vez que ele falava de si, de sua infância, de uma forma tão simples e humana. Ele não era apenas o barão inabalável, mas um menino que também sentira medo. Uma pequena, quase imperceptível, risada escapou dos lábios de Alzira. Era um som leve, quase um suspiro, mas que quebrou a tensão pesada que a envolvia. Tito a olhou e, por um instante, um sorriso muito sutil, quase uma sombra, surgiu em seus lábios. Não era o sorriso arrogante dos homens de Viriato, mas algo gentil, que a fez sentir um calor estranho no peito. Um dos homens de Tito, que estava com uma pequena fogueira improvisada, tossiu e reclamou do frio. Alzira, vendo a situação e sem pensar duas vezes, apontou para um canto da gruta. Ali tem umas pedras mais secas. Se as puserem mais perto da brasa, o calor vai se espalhar melhor. Tito e seus homens a olharam, surpresos pela observação dela. Ele acenou com a cabeça e um dos farrapos seguiu a sugestão. Alzira sentiu-se útil, não apenas um fardo. O barão a observava com uma intensidade que a fazia corar na escuridão. Ele a via ali, pequena, assustada, mas com uma força que transcendia o medo. Não era uma vítima, pensou ele, era uma sobrevivente, uma prenda que, mesmo marcada pela dor, ainda possuía a chama da vida e da inteligência. A lembrança das cicatrizes em seu ombro voltou com força e uma fúria silenciosa cresceu no peito de Tito, misturada a uma admiração profunda pela resiliência dela. Ele jurou em seu íntimo que ninguém mais encostaria nela. Ela era valente. E ele, o barão Tito Marçal, não a deixaria cair. Aquela tempestade que os forçava à proximidade parecia lavar não só a poeira da estrada, mas também as barreiras que os separavam, deixando à mostra a humanidade de ambos. A tempestade havia se acalmado, deixando para trás um rastro de terra molhada e um ar limpo, com cheiro de mato e chuva. Os primeiros raios de sol, tímidos e dourados, começavam a despontar no horizonte, pintando o céu de tons suaves de rosa e laranja. O barão Tito Marçal e seus homens saíram da gruta, os corpos ainda tensos, mas o espírito renovado pela pausa forçada. Alzira os seguiu, sentindo a umidade da roupa e o peso das pedras no caminho, mas também uma estranha leveza no peito. A conversa na gruta, o riso quase inaudível que escapara e o olhar de Tito haviam quebrado uma pequena parte do muro que ela erguera. Mal haviam retomado o caminho, saindo da proteção das serras para um trecho mais aberto e pedregoso, quando um assobio agudo cortou o ar. De repente, de trás de um aglomerado de arbustos secos, surgiram dois vultos a cavalo, disparando em alta velocidade. Eram batedores imperiais que, ao avistarem o grupo farrapo, não hesitaram em atacar. «Emboscada!» gritou um dos homens de Tito. O confronto foi rápido e brutal. Tito, com a perícia de sempre, desarmou um dos imperiais com um golpe certeiro de seu sabre. O outro, porém, antes de ser dominado, conseguiu disparar um tiro que ecoou pelas pedras. Um grito de dor rasgou o ar. Um dos jovens peões de Tito, que estava mais à frente, cambaleou e caiu do cavalo, levando a mão ao braço. Alzira sentiu o pânico. Um ferido. O sangue. As lembranças de outras dores, de outros homens machucados, invadiram sua mente. Mas, junto com o medo, veio uma urgência, uma necessidade de agir. Ela desmontou do cavalo antes mesmo que Tito pudesse dar uma ordem, correndo em direção ao peão caído. O barão, que havia acabado de subjugar o último batedor imperial, virou-se a tempo de ver Alzira se ajoelhar ao lado do ferido. O peão gemia, o rosto pálido, a mão encharcada de sangue. «Fique calmo, Guri. Já passou», Alzira disse, a voz firme, mas com uma doçura que surpreendeu Tito. Ela rasgou um pedaço de seu próprio lenço e, com movimentos ágeis e precisos, pressionou-o sobre o ferimento no braço do peão.
Seus olhos vasculhavam a mata ao redor, procurando por algo. Precisamos de ervas para estancar o sangue e um pano limpo. Rápido! Ela ordenou, sem se dar conta da autoridade em sua voz. Tito a observava, paralisado por um instante. Aquela prenda que parecia tão frágil e assustada, agora se movia com a segurança de uma curandeira, a compaixão brilhando em seus olhos. Ele viu a destreza com que ela avaliava o ferimento, a forma como ela tentava acalmar o jovem. Era uma habilidade inesperada, uma força silenciosa que o admirou profundamente. Um dos homens de Tito trouxe um pano limpo e algumas folhas que Alzira reconheceu. Ela as amassou rapidamente entre os dedos e as aplicou sobre o ferimento, amarrando o lenço com firmeza. Vai doer um pouco, mas vai ajudar a estancar o sangue. Ela explicou ao peão, secando o suor da testa dele com a mão. Tito se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Ele viu o ferimento, a forma como ela cuidava do peão e a raiva pelas crueldades da guerra e dos imperiais cresceu em seu peito. Seus olhos encontraram os de Alzira e ela sentiu um arrepio. Aquele olhar antes cheio de desconfiança, agora era de puro respeito e admiração. Preciso de algo para imobilizar o braço dele, barão, ela disse, sem desviar os olhos do ferido. Uma tala, talvez? Tito, sem hesitar, começou a procurar por galhos secos e retos. Enquanto ele partia um galho e o entregava a ela, as mãos dos dois se tocaram brevemente. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas que fez a respiração de Alzira falhar por um segundo. Uma faísca, uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, quebrando a última barreira de medo e desconfiança. Os olhos dele, cheios de uma intensidade que a desarmava, encontraram os dela por um instante que pareceu durar uma eternidade. Não era mais o medo do homem poderoso, mas o reconhecimento de uma conexão, um entendimento silencioso que nascia no meio da dor e do perigo. Tito sentiu o coração apertar no peito. Seu dever como barão farrapo era seguir em frente, levar suas tropas para a batalha que se anunciava no Forte de Santana. A guerra o chamava, e as informações que Alzira carregava eram cruciais. Mas, ao vê-la ali, tão dedicada e corajosa, cuidando de seu homem com tanta delicadeza, um instinto primordial de proteção o dominou. Ele não podia perdê-la. Não podia perder mais ninguém que se importava. A imagem dos seus homens caídos na batalha perdida voltou, e com ela a certeza de que ele não suportaria ver aquela prenda, tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável, cair nas mãos do inimigo. O dever da guerra e o desejo de proteger aquela mulher se chocavam em seu peito, uma batalha interna que ele sabia que teria que enfrentar. O sol já beijava o horizonte, pintando o céu de vermelhos e roxos, mas a beleza da paisagem não acalmava o coração de Alzira. O peão ferido, apesar dos cuidados dela, gemia de dor, e o grupo tinha que seguir mais devagar. A cada passo lento, o barão Tito Marçal ficava mais tenso, o olhar fixo no caminho à frente, como se esperasse o inimigo surgir a qualquer instante. Alzira sentia o peso daquela urgência e o medo de que Viriato os alcançasse antes que pudessem chegar a um lugar seguro. A notícia da ofensiva farrapa no Forte de Santana, que o jovem peão havia trazido, ecoava na mente de Alzira como um tambor de guerra. Era tudo tão rápido, tão perigoso, as informações que ela guardava, o segredo que a mantinha sob a mira de Viriato, eram agora mais do que um fardo. Eram a chave para a vida ou morte de muitos homens, para a vitória ou derrota de uma batalha que poderia mudar o rumo da guerra. E ela, Alzira, estava no meio de tudo, calada, com o medo de confiar. Tito, depois de dar as últimas instruções a seus homens sobre o peão ferido, aproximou-se de Alzira. O rosto dele estava sério, os olhos profundos, e Alzira sentiu um arrepio. Não havia raiva em seu olhar, mas uma determinação que a fazia prender a respiração. Ele parou bem à sua frente,
a proximidade forçada fazendo o ar entre eles vibrar. Alzira. A voz de Tito era baixa, mas carregada de um peso que ela sentiu na alma. Não temos mais tempo. Viriato está perto e a batalha no Forte de Santana não pode esperar. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os dela. Aquele olhar que antes era de pura autoridade, agora suplicava por uma verdade. Preciso saber o que você sabe, Prenda. Não por curiosidade, mas para protegê-la, para proteger a todos. O que você esconde que é tão importante para o inimigo? Alzira sentiu o coração bater descompassado. As palavras dele eram um pedido, mas a urgência da situação era uma imposição. Ela apertou os lábios, lembrando-se das ameaças de Viriato, da dor que ele lhe causara. Homens poderosos, eles sempre tomavam o que queriam. Mas Tito, ele não parecia como os outros. Ele a havia protegido, ele havia visto suas marcas. Tito, percebendo a hesitação dela, deu um passo ainda mais perto. Seus olhos desceram para o ombro de Alzira, onde as cicatrizes ainda estavam escondidas pelo tecido. Ele não precisava vê-las para saber que estavam ali. Eu vi as marcas no seu ombro, Alzira. A voz dele foi ainda mais suave, quase um murmúrio, mas com uma força que a atingiu em cheio. E juro a ti, Prenda, por tudo que me é mais sagrado, que ninguém mais te fará mal, ninguém mais encostará em ti, mas preciso que confie em mim. Preciso saber a verdade para poder te proteger como se deve. As palavras dele foram como um bálsamo e um golpe. O juramento de Tito, feito com tanta sinceridade, quebrou as últimas barreiras de desconfiança no coração de Alzira. Ele a via, não como uma vítima, mas como alguém que precisava de proteção, e ele estava ali, oferecendo-a com todo o seu ser. A gravidade da guerra, a iminência da batalha e a promessa de Tito se uniram, forçando-a a uma decisão. Ela não podia mais guardar aquele segredo. Alzira respirou fundo, sentindo o ar queimar em seus pulmões, o peso de anos de silêncio prestes a ser desfeito. Ergueu os olhos para Tito e viu a sinceridade em sua alma. Era a hora. Eu ouvi, barão. A voz dela era um sussurro, mas firme, carregada de uma coragem recém-descoberta. Quando estava com Viriato, ele falava em voz baixa com seus homens. Sobre o Forte de Santana, ele disse que há um ponto fraco nas defesas, um turno da guarda que é trocado por homens novos, sem experiência, sempre ao amanhecer na Torre Leste, e que o paiol de pólvora, por uma falha, fica desprotegido por alguns minutos. As palavras de Alzira caíram sobre Tito como um raio. O choque foi visível em seu rosto. A informação era precisa, detalhada, crucial. Ele a fitou, não com desconfiança, mas com uma admiração que a fez corar. Aquela prenda, tão pequena e aparentemente frágil, era uma fonte de coragem e inteligência que ele jamais imaginou. Essa informação... Tito começou, a voz rouca, quase sem fôlego. É vital, Alzira. Pode decidir a batalha, pode nos dar a vitória. Alzira sentiu um alívio imenso, misturado a um terror novo. O segredo estava revelado, e com ele a verdadeira dimensão de sua fuga e de seu valor. Ela havia entregue sua vida, sua liberdade, e talvez a própria guerra, nas mãos daquele homem. Tito a olhou, e seus olhos se encheram de uma fúria silenciosa contra Viriato Prates, e de uma determinação inabalável. Ele tocou o braço dela, um toque leve, mas firme, que a fez sentir protegida. Você é uma prenda valente, Alzira, mais do que qualquer um que já conheci, ele disse, a voz cheia de admiração. A partir de agora, a sua proteção não é apenas um juramento meu, é a missão mais importante da guerra. Não a deixarei. Juntos levaremos essa informação aos nossos. E ninguém mais te fará mal. Eu juro. Alzira sentiu o calor do toque dele, a certeza em sua voz. O peso da informação, antes um fardo, agora era um propósito compartilhado.
O medo ainda estava ali, mas pela primeira vez ela não se sentia sozinha. Ela tinha confiado e, em troca, ganhou não apenas a proteção de um homem poderoso, mas a promessa de um futuro que, talvez, não fosse mais de medo, mas de esperança. O sol já beijava o horizonte, pintando o céu de vermelhos e roxos, mas a beleza da paisagem não acalmava o coração de Alzira. O peão ferido, apesar dos cuidados dela, gemia de dor, e o grupo tinha que seguir mais devagar. A cada passo lento, o barão Tito Marçal ficava mais tenso, o olhar fixo no caminho à frente, como se esperasse o inimigo surgir a qualquer instante. Alzira sentia o peso daquela urgência e o medo de que Viriato os alcançasse antes que pudessem chegar a um lugar seguro. A notícia da ofensiva farrapa no Forte de Santana, que o jovem peão havia trazido, ecoava na mente de Alzira como um tambor de guerra. Era tudo tão rápido, tão perigoso, as informações que ela guardava, o segredo que a mantinha sob a mira de Viriato, eram agora mais do que um fardo. Eram a chave para a vida ou morte de muitos homens, para a vitória ou derrota de uma batalha que poderia mudar o rumo da guerra. E ela, Alzira, estava no meio de tudo, calada, com o medo de confiar. Tito, depois de dar as últimas instruções a seus homens sobre o peão ferido, aproximou-se de Alzira. O rosto dele estava sério, os olhos profundos, e Alzira sentiu um arrepio. Não havia raiva em seu olhar, mas uma determinação que a fazia prender a respiração. Ele parou bem à sua frente, a proximidade forçada fazendo o ar entre eles vibrar. Alzira. A voz de Tito era baixa, mas carregada de um peso que ela sentiu na alma. Não temos mais tempo. Viriato está perto e a batalha no Forte de Santana não pode esperar. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os dela. Aquele olhar, que antes era de pura autoridade, agora suplicava por uma verdade. Preciso saber o que você sabe, Prenda, não por curiosidade, mas para protegê-la, para proteger a todos. O que você esconde que é tão importante para o inimigo? Não posso protegê-la se não sei contra o que estamos lutando. Alzira sentiu o coração bater descompassado. As palavras dele eram um pedido, mas a urgência da situação era uma imposição. Ela apertou os lábios, lembrando-se das ameaças de Viriato, da dor que ele lhe causara. Homens poderosos, eles sempre tomavam o que queriam, mas Tito, ele não parecia como os outros. Ele a havia protegido, ele havia visto suas marcas. Tito, percebendo a hesitação dela, deu um passo ainda mais perto. Seus olhos desceram para o ombro de Alzira, onde as cicatrizes ainda estavam escondidas pelo tecido. Ele não precisava vê-las para saber que estavam ali. Eu vi as marcas no seu ombro, Alzira. A voz dele foi ainda mais suave, quase um murmúrio, mas com uma força que a atingiu em cheio. E juro a ti, Prenda, por tudo que me é mais sagrado, que ninguém mais te fará mal. Ninguém mais encostará em ti. Mas preciso que confie em mim. Preciso saber a verdade para poder te proteger como se deve. As palavras dele foram como um bálsamo e um golpe. O juramento de Tito, feito com tanta sinceridade, quebrou as últimas barreiras de desconfiança no coração de Alzira. Ele a via, não como uma vítima, mas como alguém que precisava de proteção, e ele estava ali, oferecendo-a com todo o seu ser. A gravidade da guerra, a iminência da batalha e a promessa de Tito se uniram, forçando-a a uma decisão. Ela não podia mais guardar aquele segredo. Alzira respirou fundo, sentindo o ar queimar em seus pulmões, o peso de anos de silêncio prestes a ser desfeito. Ergueu os olhos para Tito e viu a sinceridade em sua alma. Era a hora. Eu ouvi. Barão! A voz dela era um sussurro, mas firme, carregada de uma coragem recém-descoberta. Quando estava com Viriato, ele falava em voz baixa com seus homens, sobre o Forte de Santana. Ele disse que há um ponto fraco nas defesas, um turno da guarda que é trocado por homens novos, sem experiência, sempre ao amanhecer,
na Torre Leste, e que o paiol de pólvora, por uma falha, fica desprotegido por alguns minutos. As palavras de Alzira caíram sobre Tito como um raio. O choque foi visível em seu rosto. A informação era precisa, detalhada, crucial. Ele a fitou, não com desconfiança, mas com uma admiração que a fez corar. Aquela prenda tão pequena e aparentemente frágil era uma fonte de coragem e inteligência que ele jamais imaginou. Essa informação... Tito começou, a voz rouca, quase sem fôlego. É vital, Alzira. Pode decidir a batalha. Pode nos dar a vitória. Alzira sentiu um alívio imenso, misturado a um terror novo. O segredo estava revelado e, com ele, a verdadeira dimensão de sua fuga e de seu valor. Ela havia entregue sua vida, sua liberdade e talvez a própria guerra nas mãos daquele homem. Tito a olhou, e seus olhos se encheram de uma fúria silenciosa contra Viriato Prates e de uma determinação inabalável. Ele tocou o braço dela, um toque leve, mas firme, que a fez sentir protegida. Você é uma prenda valente, Alzira, mais do que qualquer um que já conheci, ele disse, a voz cheia de admiração. A partir de agora, a sua proteção não é apenas um juramento meu. É a missão mais importante da guerra. Não a deixarei. Juntos, levaremos essa informação aos nossos, e ninguém mais te fará mal. Eu juro. Alzira sentiu o calor do toque dele, a certeza em sua voz. O peso da informação, antes um fardo, agora era um propósito compartilhado. O medo ainda estava ali, mas pela primeira vez ela não se sentia sozinha. Ela tinha confiado, e, em troca, ganhou não apenas a proteção de um homem poderoso, mas a promessa de um futuro que talvez não fosse mais de medo, mas de esperança. O ar entre eles vibrava com a urgência da descoberta. Tito virou-se para seus homens, a voz ressoando com uma nova autoridade, mesclada a um entusiasmo contido. Temos uma chance. Alzira nos deu a chave para o Forte de Santana. Precisamos chegar ao posto farrapo do general Bento Gonçalves antes do amanhecer. Os homens, antes cansados, ergueram-se com um novo vigor. O semblante de Tito, que antes pesava com a culpa e o fardo, agora irradiava uma determinação que incendiava a todos. Ele se voltou para Alzira e o olhar que lhe deu foi mais do que um agradecimento. Foi uma promessa de parceria, de igualdade. Essa informação, Alzira, precisa ser entregue em mãos, com a sua explicação. Você vem comigo. Alzira assentiu, o coração pulsando forte. Não era mais uma presa, nem um fardo. Era uma aliada, uma parte essencial daquela missão. A desconfiança que a amargurara por tanto tempo começava a se dissolver, substituída por uma sensação de pertencimento e valor. Ela o via ali, não como um dominador, mas como um protetor leal, um homem que a havia escutado e acreditado nela. Mal haviam retomado a cavalgada, agora com um ritmo mais acelerado, quando um dos batedores que estava na frente fez um sinal. Ele apontou para o topo de um morro distante, onde uma fumaça escura subia em espiral contra o céu crepuscular. E logo abaixo, a silhueta inconfundível de uma grande tropa de cavalaria, marchando em direção ao norte. «Imperiais!» sussurrou um dos farrapos. «E é uma patrulha grande. Viriato não está brincando». Alzira sentiu o pânico. Aquela fumaça, aquela tropa, era a prova de que Viriato estava vindo. Ele sabia o que ela carregava e não pararia até tê-la de volta. Tito apertou as rédeas do cavalo, o rosto tenso, mas seus olhos nunca deixaram de mirar a prenda ao seu lado. A proximidade do inimigo, em vez de afastá-los, os unia ainda mais. «Ele sabe que você tem algo importante, Alzira», disse Tito, a voz baixa, quase um ronronar protetor. «Ele não desistirá, mas não importa, ninguém vai te tocar». Ele estendeu a mão na direção dela, e Alzira, sem hesitar, pousou a sua na dele.
Aquele toque, em meio ao perigo e iminência, era como um fio invisível que os unia, uma ponte de confiança que finalmente estava completa. Não era um toque de paixão avassaladora, mas de um entendimento profundo, de um respeito mútuo que florescia sob a sombra da guerra. O calor da mão dele, forte e segura, fez um arrepio gostoso percorrer o corpo dela. Alzira olhou para Tito e ele a fitou de volta. Os olhos dele, antes tão cheios de pesar, agora brilhavam com uma esperança renovada, uma faísca de algo que ela ousava chamar de carinho. Naquele instante, não havia mais o barão e a presa, o poderoso e a frágil. Havia apenas Alzira e Tito, dois corações unidos por um propósito, por um juramento e pela promessa tácita de um futuro que eles construiriam juntos, não importa o que acontecesse. A guerra ainda estava à frente, mas a batalha mais importante, a de suas almas, havia encontrado uma trégua na confiança e no amor que nascia. O barão Tito Marçal e seus homens avançavam agora pelo Passo do Leão, uma passagem estreita e sinuosa entre grandes pedras que se erguiam como muralhas. O nome daquele lugar já trazia um calafrio, um aviso de perigo que se espalhava no ar pesado, mas era o caminho mais curto, o único que os levaria a tempo ao posto farrapo para entregar as informações cruciais. Alzira sentia um nó na garganta, uma premonição gelada que apertava seu peito. A mão dela, ainda quente do toque de Tito, tremia nas rédeas, um sinal de que algo terrível estava por vir. Tito ia um pouco à frente, montado em seu cavalo, a postura sempre alerta. Seus olhos percorriam cada sombra e o cada fresta nas pedras, buscando qualquer sinal de ameaça. A determinação dele era como um escudo, mas Alzira podia sentir a tensão em seus ombros largos. Ela o observava, uma mistura de admiração e um medo silencioso em seu coração. Ele arriscava a vida, e a vida de seus homens, por ela, por aquele segredo que ela carregava. De repente, um assobio agudo e penetrante rasgou o silêncio do passo, ecoando pelas pedras. Antes que qualquer um pudesse reagir, homens imperiais surgiram de todos os lados, como vultos que se materializavam da terra. De cima dos morros, por trás dos arbustos secos, eles apareceram, armados e com o olhar de quem caça. O tropel de cavalos e o grito de guerra dos imperiais encheram o Passo do Leão, transformando a passagem em uma armadilha mortal. Alzira sentiu o sangue gelar. Eles estavam encurralados. Seus olhos buscaram Tito, que já havia puxado seu sabre, a voz de comando ressoando forte em meio ao caos que se instalava. "Em formação! Protejam a prenda!" ele gritou, e a fúria em seus olhos era quase visível mesmo de longe. A batalha começou de repente, com o choque do aço e o relinchar desesperado dos cavalos. Alzira foi puxada por um dos homens de Tito para trás de uma carreta, mas seus olhos não saíam do barão. Ele lutava com a força de um leão, defendendo seus homens e, acima de tudo, a ela. Cada golpe de seu sabre era um grito silencioso de proteção. Então, um vulto conhecido surgiu no meio da confusão, montado em um cavalo escuro, com um sorriso debochado que fez o estômago de Alzira revirar. Era o capitão Viriato Prates, seus olhos fixos nela como os de um predador. "Ora, ora, a prenda fujona, e vejo que trouxe companhia." A voz de Viriato era um deboche cruel, e ele apontou o sabre para Tito. "O valente barão Tito Marçal, que honra tê-lo aqui, protegendo o que é meu." Alzira sentiu um arrepio de terror. Viriato a chamava de sua. O ódio e o medo a invadiram. Tito, ao ouvir a voz de Viriato, sentiu a fúria crescer em seu peito. Ele sabia o que aquele homem havia feito a Alzira, as marcas em seu ombro, a dor que ele havia infligido. O juramento de proteção ecoou em sua mente, mais forte que qualquer medo. "Ela não é sua, Viriato." A voz de Tito trovejava, sua raiva controlada, mas visível em cada músculo de seu corpo. "E ninguém mais vai encostar nela." Viriato riu, um som seco e sem calor.
Ah, barão, que romântico! Mas essa prenda carrega mais do que a sua beleza. Ela carrega informações que podem virar a maré da guerra. E eu a quero de volta. E você? Você vai morrer tentando protegê-la. Ele fez um sinal com a mão, e mais homens imperiais avançaram, cercando Tito e seus farrapos. A situação era desesperadora. Alzira sentiu o pânico apertar sua garganta. Tito estava encurralado, lutando contra uma força muito maior. Ele a olhou por um segundo e, naquele olhar, Alzira viu a escolha dele, proteger a ela e o segredo que ela carregava a qualquer custo. A vida dele, a vida de seus homens, tudo estava em jogo. Aquele olhar era uma despedida, mas também uma promessa derradeira, escrita no fundo de sua alma. Tito sabia que o momento havia chegado. Não era apenas uma batalha de armas e sabres, mas uma batalha de almas. A culpa de seu passado, a perda de seu batalhão, tudo se resumia àquele instante. Ele não falharia novamente, não com Alzira. Ele apertou o cabo de seu sabre, o corpo tenso, pronto para lutar até o último fôlego. A proteção a Alzira não era mais um dever, era a sua razão de ser, a cura para a sua própria ferida. Ele a defenderia com tudo o que tinha, mesmo que isso significasse o seu fim. Alzira, observando a determinação sem trégua no rosto de Tito, sentiu uma onda de amor e terror. Ele estava se sacrificando por ela, e não havia nada que ela pudesse fazer, a não ser testemunhar o amor que nascia em meio à guerra. A batalha no Passo do Leão era um redemoinho de aço, gritos e poeira. Alzira, encolhida atrás da carreta, via o barão Tito Marçal lutar com uma ferocidade que a assustava e a fascinava. Ele era uma muralha, defendendo seus homens, e ela sabia a ela própria. Os farrapos, em menor número, lutavam com coragem, mas a força dos imperiais, liderada pelo capitão Viriato Prates, parecia esmagadora. Viriato, com seu sorriso cruel, avançava, os olhos fixos em Tito, como se quisesse saborear a derrota do barão antes mesmo de a batalha terminar. Alzira o observava, o pânico apertando sua garganta. Foi então que ela viu. Viriato fez um gesto com a mão, um movimento quase imperceptível para quem não o conhecia, mas que Alzira reconheceu de suas longas e terríveis noites de cativeiro. Era um sinal para que um pequeno grupo de jagunços, que estavam escondidos em um flanco, contornasse as pedras e atacasse Tito pela retaguarda, por uma fenda estreita que levava ao arroio. Era a armadilha deles, uma tática traiçoeira que ela havia visto usar antes. Seu coração deu um salto. Ela não podia ficar calada, não podia deixar Tito cair, não agora, quando ele lutava com tanta fúria por ela. O medo de Viriato ainda estava lá, um gelo em suas veias, mas a urgência de proteger Tito, de retribuir a proteção que ele lhe oferecia, era mais forte. "Barão!" O grito de Alzira cortou o ar, fino, mas carregado de uma força que surpreendeu a ela mesma. "Pela esquerda, a passagem do arroio, é a armadilha deles." Tito, em meio ao fervor do combate, ouviu a voz de Alzira. Ele girou a cabeça por um instante e seus olhos encontraram os dela. Naquele olhar rápido, ele viu a certeza, a urgência. Ele entendeu. Sem hesitar, com um comando rápido e um movimento de sabre, ele direcionou 2 de seus homens mais próximos para bloquear a passagem do arroio, frustrando a manobra imperial no último instante. Os jagunços, pegos de surpresa, foram forçados a recuar, desorganizando a linha inimiga. Viriato, que observava a cena, sentiu o sangue ferver. Ele viu seus homens recuarem e o olhar de Tito para Alzira. A prenda havia falado. Ela havia o traído de novo, revelando sua tática. "Sua víbora!" A voz de Viriato, carregada de ódio, rasgou o ar. "Você me pagará por isso, e você, barão, vai se arrepender de ter se metido com o que é meu." O capitão imperial esporeou seu cavalo, avançando diretamente para Tito, o sabre desembainhado. O duelo entre os dois era inevitável. Tito,
com a fúria das marcas de Alzira em seu ombro, a dor que ele sentiu ao vê-las e o juramento de proteção ecoando em sua alma, enfrentou Viriato. Os sabres se chocaram com um clangor metálico, faíscas voando no ar. Não era apenas uma luta pela guerra farrapa, mas uma batalha pessoal, pela dignidade e liberdade de Alzira. Tito lutava com uma força renovada, cada golpe carregado com a memória do sofrimento da prenda, a culpa de seu próprio passado e a determinação de que ninguém mais a faria mal. Viriato era cruel e experiente, mas a raiva cega o impedia de ver a verdadeira força de Tito, que vinha do amor e da proteção. O barão, com uma destreza impressionante, desviou de um golpe traiçoeiro e, em um movimento rápido, usou a ponta de seu sabre para desarmar Viriato, que sentiu a arma voar de suas mãos. Em seguida, com a lateral da lâmina, Tito atingiu o ombro de Viriato, fazendo-o gritar de dor e cair pesadamente do cavalo, rolando na poeira. O capitão imperial tentou se levantar, mas a dor era lancinante. Ele olhou para Tito, seus olhos cheios de ódio e humilhação. "Nunca mais", disse Tito a voz baixa, mas com uma autoridade que congelou o ar. Ele apontou o sabre para o rosto de Viriato. "Nunca mais você encostará nela, nem em mulher alguma." Com Viriato caído e desarmado, a moral dos imperiais desmoronou. Os jagunços, vendo seu líder derrotado, hesitaram e os farrapos de Tito, com um novo ímpeto, avançaram, repelindo o ataque. Em poucos minutos, a batalha no Passo do Leão estava vencida. Os imperiais restantes fugiram ou foram capturados. O silêncio que se seguiu à batalha era pesado, mas agora carregado de alívio. Alzira, tremendo, saiu de trás da carreta. Seus olhos procuraram Tito. Ele estava de pé, ofegante, o sabre ainda na mão, olhando para Viriato, que gemia na terra. Então, Tito se virou para ela. Os olhos deles se encontraram, e naquele instante Alzira sentiu o perigo se dissipar como fumaça. O barão caminhou até ela, seus passos firmes, mas agora sem a urgência da batalha. Ele a olhou, e ela viu ali não apenas o guerreiro, mas o homem que havia cumprido sua promessa. A tensão se dissolveu em um alívio imenso e Alzira sentiu as pernas fraquejarem. O coração dela batia forte, não mais de medo, mas de uma emoção nova e poderosa. Aquele homem havia lutado por ela, por sua liberdade, por sua dignidade. Ele a havia protegido e ela o havia ajudado. Uma conexão profunda, tecida na poeira e no sangue, havia nascido entre eles, forte e inquebrável. O silêncio que se seguiu à batalha no Passo do Leão era pesado, mas agora carregado de um alívio que parecia dissolver o medo no ar. A poeira, levantada pelo combate feroz, começava a assentar, revelando os corpos caídos dos inimigos e a exaustão nos rostos dos farrapos. Alzira, ainda tremendo, saiu de trás da carreta, os olhos fixos em Tito. Ele estava de pé, ofegante, o sabre ainda na mão, mas sua postura, antes tensa pela luta, agora exibia uma calma que a tranquilizava. Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela em meio à penumbra que começava a cair sobre as serras. Não havia mais a urgência da guerra. Apenas uma intensidade profunda, um reconhecimento silencioso do que haviam passado juntos. Tito caminhou até ela, seus passos firmes, mas agora sem a pressa de um guerreiro. Alzira sentiu o coração bater forte, um tambor de emoções novas e desconhecidas. Quando ele chegou perto, Alzira viu o suor em seu rosto, o cansaço em seus olhos, mas também uma luz que antes não existia. Ele não disse uma palavra. Apenas estendeu os braços e a puxou para si. Alzira sentiu o choque do corpo dele contra o seu. Era um abraço forte, firme, que a envolveu por completo, tirando-lhe o fôlego. O cheiro de terra, suor e um toque de sangue, misturado ao aroma de homem que era só dele, a preencheu. Ela apertou os olhos, sentindo as pernas bambas, e por um instante todo o medo,
Toda a dor do passado pareceu se dissipar naquele calor. Era um abraço de alívio, de admiração e de um amor que havia florescido na adversidade mais cruel. Ela sentiu as barreiras em seu coração ruírem de vez, como as defesas do forte que ela havia ajudado a desvendar. Tito a afastou um pouco, apenas para poder olhá-la. Seus olhos desceram para o ombro de Alzira, onde as marcas da crueldade de Viriato se escondiam. Ele tocou o tecido que as cobria com uma gentileza que a fez prender a respiração. Não era um toque de curiosidade ou pena, mas de carinho, de uma promessa silenciosa que ele havia feito a si mesmo. Ninguém mais encostará em ti, prenda. A voz de Tito era um murmúrio, rouca de emoção, mas carregada de uma certeza que fazia o mundo de Alzira parar. Eu juro, as marcas do passado não vão mais te definir. Alzira sentiu um nó na garganta. As palavras dele foram como um bálsamo para sua alma ferida. Ela o olhou, e as lágrimas que antes não podiam cair, agora escorriam livres pelo rosto. Eu sempre pensei que homens poderosos só traziam dor, barão. Ela confessou, a voz embargada, mas carregada de uma honestidade que a libertava. Mas você me mostrou que podem trazer proteção e amor. Você curou algo em mim que eu achava que estava perdido. Tito a apertou novamente, sentindo o tremor em seu corpo. Ele beijou o topo da cabeça dela, um gesto de carinho que a fez sentir segura pela primeira vez em anos. E você, Alzira? Ele respondeu, a voz profunda, vindo do fundo de sua alma. Você me libertou da culpa. A culpa de não ter podido proteger meus homens. O amor por ti me deu um novo propósito. Não apenas lutar pela causa, mas proteger aquilo que amo. Ele a afastou um pouco, segurando suas mãos, os olhos fixos nos dela, brilhando com uma esperança que Alzira nunca havia visto. Venha para minha estância, Alzira, ele propôs, as palavras carregadas de um futuro que parecia um sonho. Não como uma refugiada, nem como um fardo, mas como minha companheira, minha igual. Construiremos um lar, uma família, juntos. Alzira sentiu o coração expandir no peito. Um lar, uma família. As palavras de Tito eram a promessa de um novo horizonte, de um recomeço que ela jamais ousou sonhar. Ela o olhou, seus olhos cheios de uma emoção que superava todo o medo e toda a dor. Ele não a via como uma vítima, mas como uma mulher forte, digna de amor e de um futuro. Ela a sentiu, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora eram lágrimas de alegria e esperança. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo, brotou em seus lábios. Sim, barão, ela sussurrou, a voz cheia de amor e gratidão. Sim, o tempo, que não espera por ninguém, lavou as feridas da terra gaúcha. Anos se passaram desde a derradeira batalha no Passo do Leão, e os ventos da paz, finalmente, sopraram com a força da paz de Poncho Verde em 1845. O Rio Grande do Sul, antes palco de tantos combates e lágrimas, respirava novos ares, e com ele os corações que um dia se encontraram em meio à poeira da guerra. Na varanda da estância do barão Tito Marçal, um casarão de paredes brancas que se erguia soberano sobre a vasta planície dos Pampas, Alzira Godinho, agora, senhora Marçal, observava o sol se deitar. Os tons dourados e alaranjados pintavam o horizonte, e o silêncio da tardinha era quebrado apenas pelo riso alegre de seus filhos, pequenos farrapos que corriam soltos pelo campo, brincando de caçar borboletas. A estância prosperava, os campos verdes e as criações gordas, um símbolo de um futuro que outrora parecia impossível. Alzira não era mais a prenda assustada da venda, nem a mensageira de um segredo perigoso. Seus olhos, antes sombrios, agora brilhavam com uma luz serena e um amor profundo. As marcas em seu ombro, embora ainda existissem,
eram apenas lembranças de um passado distante, cicatrizes que contavam uma história de superação e não mais de dor. Ela se tornou uma mulher forte, a verdadeira prenda de sua terra, que havia contribuído para a história de seu povo não apenas com sua coragem, mas com a inteligência que desvendou os segredos do inimigo. Tito Marçal, que se aproximou dela na varanda, pousando a mão firme em sua cintura, não era mais o barão atormentado pela culpa. Seus olhos, que antes carregavam o peso da batalha perdida, agora refletiam a paz encontrada em seu lar e em sua família. Ele ainda era um líder respeitado, um estancieiro justo e um homem de palavra. Mas a verdadeira redenção ele havia encontrado ali, ao lado de Alzira e de seus filhos. A culpa de não ter salvo seus homens havia se transformado em um amor inabalável, uma proteção que se estendia a tudo que ele mais prezava. O Pampa se acalma, não é? Meu barão, Alzira murmurou, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo o calor de seu corpo e a segurança de seu toque. Tito a apertou mais perto, os olhos fixos nos filhos que brincavam. Se acalma sim, minha prenda, e com ele, o meu coração. Ele beijou seus cabelos, o gesto suave, cheio de carinho. Eu te jurei que ninguém mais encostaria em ti, e cumprirei essa promessa até o último dia. Alzira sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. Você me ensinou que o poder pode ser um escudo, Tito, que pode trazer cura e amor. Eu, que só conhecia a dor de homens poderosos, encontrei em ti a minha paz. Tito olhou para ela, e seus olhos se encheram de uma emoção que as palavras mal podiam expressar. E você, Alzira, me ensinou que o amor não é fraqueza, mas a maior das forças. Me libertou da culpa, me deu um novo propósito, proteger o que amo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando os filhos e o sol se pôr, tingindo o céu de esperança. A estância, com sua vida pulsante, era o testemunho vivo de que, sim, a cura do passado só acontece quando alguém finalmente decide proteger aquilo que ama. Tito e Alzira, com seus passados marcados, haviam encontrado um no outro a redenção, o amor e a promessa de um futuro que se estendia vasto e belo como os próprios Pampas, um amanhecer de um novo Rio Grande. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.